Seja muito bem-vinda ao nosso encontro da Mentoria DPS Coletiva. É um prazer, né, a cada semana encontrar vocês aqui, a gente trocar experiências e aprender muito. Eu estou muito feliz sempre que vocês participam das mentorias e principalmente de ver a evolução de vocês. Desde o início da nossa jornada até o dia de hoje, vocês já aprenderam tanta coisa. Eu tenho plena certeza que muitas coisas já mudaram, não só na parte externa da vida de vocês, mas principalmente na parte interna, no emocional de vocês. E é quando muda aqui dentro que a nossa vida, né, o nosso externo começa a mudar. Eu estou extremamente feliz de sempre estar compartilhando aqui com vocês todo o meu conhecimento e a experiência de vida que adquiri ao longo dos anos. Então, bora começar? Bora começar. Como é que vai ser o assunto da nossa aula de hoje, do nosso encontro? Hoje eu vou compartilhar com vocês algo que eu aprendi recentemente, através de uma mentoria, de um curso, né? Porque eu amo me desenvolver. Então, sempre que possível, eu estou investindo em mim, no meu conhecimento, e tudo que eu aprendo, que eu coloco em prática e que traz mudança para a minha vida, eu compartilho com vocês aqui na mentoria. E algo que eu aprendi muito, né, nessas últimas semanas, nesses últimos meses, é sobre a aceitação. A aceitação. E eu vou falar mais aqui durante a mentoria, como é que funciona a aceitação e o que ela muda na nossa vida. E também eu vou trazer aqui habilidades, habilidades que toda e qualquer mulher precisa ter ou adquirir para começar a ter uma vida diferente, a realizar seus sonhos, a ser uma mulher de sucesso. E o sucesso, ele é muito particular, né? O sucesso, cada pessoa tem uma visão do que é sucesso para si, do que é sucesso para sua vida. Mas eu vou compartilhar com vocês aqui que desde o início da minha vida são habilidades que eu acho extremamente importante nós mulheres termos ou começar a adquirir para que aumente os nossos resultados. E para que a gente possa ser mais feliz também, a nossa vida mais leve, mais gostosa de viver. Então, bora começar. Então, primeira coisa aqui, eu vou compartilhar com vocês primeiro essas habilidades, tá? Inclusive, eu fiz uma live esses dias no meu Instagram, que eu falei de forma breve, até porque era no mês de maio, né, o mês do Dia do Trabalhador, e eu acho que o trabalho é extremamente importante. O trabalho, ele engrandece, enobrece, o trabalho transforma vidas, não só a nossa, mas das pessoas à nossa volta, e de pessoas que a gente nem conhece. Mas também o trabalho ajuda principalmente emocionalmente. E o porquê eu estou falando isso? Eu vou falar mais isso que conforme cada habilidade. Mas eu percebi que ao longo do tempo que eu estou aqui dando mentorias, né, compartilhando meu conhecimento, veio muitas mulheres, muitas mulheres. E muitas estavam com ansiedade, e muitas delas principalmente com depressão. E eu perguntava para elas, tá, tu trabalha, né? O que que tu faz da tua vida e tal, porque sempre estavam nas redes sociais, sempre estavam disponíveis, e muitas, não é querer julgar, de julgamento, eu vou falar mais sobre ele daqui a pouco, mas elas me atendiam deitada numa cama. Eu disse, meu Deus do céu, o que é isso? Eu me lembro que sempre quando eu falava com algum mentor, falava alguma videochamada, né? Eu me isolava num quarto, num local de trabalho e ficava, né, bonitinha, com papel e caneta para conversar. E essas pessoas deitadas, tipo, não levando a sério a vida, não levando a sério o meu tempo, né, o meu conhecimento. E eu confesso que muitas vezes eu ficava chateada disso. Porque, no meu ver, isso é meio que uma falta de respeito. Porque se tu quer ajuda, tu precisa pelo menos se movimentar para que as coisas aconteçam. Essa é a minha visão do mundo, né? E quando eu perguntava, então, para essas mulheres que elas estavam trabalhando, o que eu fazia da vida, muitas diziam que não trabalhavam, ou recebiam só Bolsa Família, pensão, isso, aquilo, ou tinha um homem que trabalhava e elas não.
Muitas nem trabalhar, nunca trabalhar na vida. E daí, refletindo nessa semana sobre isso, eu disse, meu Deus, olha só. Eu já tive tantas dificuldades na minha vida, tantos desafios, e se eu não estivesse trabalhando, né, ocupando a minha mente, o meu tempo, eu estaria depressiva. Então, sim, a gente tive ansiedade por sempre, né, pensar em excesso do futuro, mente acelerada, eu já tive ansiedade. Ansiedade generalizada, né, que chegou ao ponto de me travar e me adoecer. Hoje eu já controlo mais isso, para não voltar a ter. É extremamente importante a gente se conhecer. Mas depressão nunca tive, mesmo tendo os perrengues da vida, os desafios, as dores, eu nunca cheguei a tal ponto de entrar em depressão. Porque eu sempre estive muito ocupada, trabalhando, né, focando, cuidando da minha vida, por aí vai. E tem pessoas que eu percebi que isso, pessoas que não trabalham, elas têm mais tempo de pensar em besteira. E a nossa mente, gente, a nossa mente é muito criativa. Ela é extremamente criativa para desgraça. É que nem, vou compartilhar com você, chega até ser engraçado. Esses dias eu não sei porque eu sonhei que o meu esposo estava me traindo. Eu acordei brava, né? Não tinha feito nada, mas eu acordei brava. E daí, vocês acham que eu consegui? Já dormi na hora? Não. Minha mente começou a imaginar um monte de coisas, de cenas, do que eu faria, isso, aquilo, tudo. E, gente, daí eu comecei a conversar comigo mesmo. Que coisa ridícula. Olha só o que a mente está fazendo. Daí eu comecei a conversar comigo. Volta a dormir na série. Volta para a vida real, né? O presente. Tá lá na frente imaginando coisas. Então, é extremamente importante esse autoconhecimento. O autoconhecimento é extremamente importante. E tu começar a perceber o que a tua mente está te falando. Porque tem o falso eu. E o falso eu, ele é maravilhoso para nos afundar. Se tem um poço, ele nos afunda ainda mais. Somente o autoconhecimento consegue nos mostrar. A gente sair desse automático e criar consciência. Porque quando a gente cria consciência, o nosso destino, a nossa vida, ela não é mais comandada pelo inconsciente para viver de qualquer jeito. Pelo contrário, a gente vai, né, criando o nosso futuro, criando a nossa vida, realizando as coisas de forma consciente. Tá ótimo? Então, eu percebi isso. Então, a importância do trabalho na vida da gente. Ocupar a mente e o nosso tempo com tarefas, né, hábitos valiosíssimos, que nos levem para algum lugar, para um lugar melhor. E não enchendo de besteira. Não enchendo de besteira. Porque isso nos adoece. Então, quais habilidades, né? Ao longo desde a minha infância, eu trabalho. Eu lembro desde o tempo do pai. O pai era vivo, que nós éramos pequenos. Pai tinha metalúrgica. E nós sempre queria estar junto, brincar, isso, aquilo. E para o meu pai poder trabalhar, ele dava algumas tarefas ali dentro da metalúrgica, algumas tarefas que criança poderia fazer, que não se machucar, que não corria risco, né? Molhar compressor para não aquecer, sabe? Algumas coisas assim que era de longe que não tinha perigo. Isso foi extremamente importante, porque me trouxe, sabe, a vontade do fazer, muito da execução, do aprender. Então, por isso que eu amo aprender. E eu amo ensinar também. Gosto muito de ensinar. Isso é muito meu, de ensinar, do aprender e do ensinar. E quando eu comecei a trabalhar, realmente de forma. Daí com a mãe a gente aprendia, né, a limpar a casa, esses trabalhos mais domésticos, fazer comida, entre outras coisas. A venda, eu aprendi muito com os meus pais também. Eu digo que a minha mãe é muito boa em venda, muito boa. Ela vende de forma muito fácil. Então, quando o pai faleceu, ela criou eu e minha irmã, sustentou a casa com vendas, com vendas. E é um trabalho muito difícil. Então, quando a pessoa diz, ah, eu não sei vender, ah, então tem dom para isso. A pessoa não nasce com esse dom. A gente vai aprendendo, vai perdendo a vergonha, né?
Por isso que é a importância da gente saber quais crenças limitantes que a gente tem referente à venda. Você vê um vendedor como uma pessoa chata e coisa, você jamais vai conseguir fazer dinheiro. Porque para fazer dinheiro precisa vender. Tem que ter seu trabalho, seu curso, né? Um produto físico. Se não houver venda, você não faz dinheiro. Então, a gente precisa ter essa clareza e, né? Trocando essas crenças negativas por crenças positivas. Então, vender é algo maravilhoso. Vender é oxigênio. Oxigênio. Não tem empresa que sobreviva sem venda. Ok? Ótimo. Então, qual a habilidade? A primeira habilidade, quando eu comecei realmente a trabalhar, né, no comércio, a trabalhar em carteira assinada, foi a habilidade da responsabilidade, de chegar no horário, de começar e terminar tarefas, de não procrastinar, que, né, tinha que iniciar e terminar aquilo, principalmente chegar no horário. Então, foi uma responsabilidade. Porque em casa tu faz ou não faz? Mas no trabalho não, se tu está sendo pago por aquilo ali, tu tem que fazer, tem que chegar no horário. Então, é uma das primeiras habilidades. E eu digo que isso é para a nossa vida, a responsabilidade. Se tu tem um compromisso, é cumprir aquele compromisso. Hoje, para gravar essa aula, eu me atrasei 3 minutos, mas para mim foi, meu Deus, eu me atrasei. Então, o valor, é um valor muito forte para mim, é cumprir horários. Combinei algo com você, que é tal horário, chegar naquele horário ou até antes. Eu tenho pavor de chegar atrasado. Essa é uma habilidade que pessoas que têm resultados têm. Ser responsável, cumprir com a palavra. Você tem essa habilidade? Se não tem, é bom ter. Uma habilidade extremamente importante. Qual que é a outra habilidade extremamente importante? Coragem. Coragem. Superar desafios. Coragem de enfrentar o novo, de aprender. Porque às vezes a gente está com vergonha, Miriam. A gente tem vergonha. Vergonha de falar sobre nós, do nosso trabalho. Vergonha de conviver com novas pessoas. Vergonha de mudar o ambiente. E é importante a gente ter coragem. É fácil? Não é. Mas é importante. Então, eu, para cada vez mais, né, tô usando a coragem para que a minha mensagem, para que aquilo que eu acredito chegue para mais pessoas. Porque eu sei que a minha missão, aquilo que eu faço, gera transformação na vida dos outros. Não só na de vocês, mas para outras pessoas também. E se eu não tiver coragem de ir, de falar, de fazer, de conhecer novas pessoas, de colocar em prática, de executar, de certa forma eu vou estar sendo egoísta, porque eu estou pensando só em mim. Você tem coragem? Coragem de enfrentar os desafios? Eu acredito que sim. Tanto é que você está aqui numa mentoria aprendendo para evoluir, para transformar a sua vida. Então você tem coragem sim. Parabéns, você tem coragem. Você tem coragem. Então, recapitulando aqui, uma das habilidades importantes que as mulheres de sucesso têm é responsabilidade. Cumprir, cumprir metas, cumprir horários, habilidade de ser responsável. Outra habilidade extremamente importante, a coragem. A primeira foi a responsabilidade, a segunda, a coragem. Enfrentar os desafios, aprender o novo. Qual que é outra habilidade importante para você ter liberdade financeira? Então, quando eu trabalhei, nossa, gente, o meu primeiro salário eu lembro, acho que era uns 200 e poucos reais. Nossa, para mim foi incrível ter liberdade financeira. Porque como a mãe não tinha condições, né? Minha mãe não tinha condições,
Depois que meu pai faleceu, foi bem difícil, mas desde que o pai era vivo, sabe, nós tínhamos para sobreviver, mas nada além disso. Imagina, né? Um homem trabalhar só ele e sustentar a esposa e mais 5 filhos. Não é fácil. Então, quando eu fiz o meu primeiro salário, eu lembro, eu comprei um tênis, eu comprei uma calça, comprei uma bolsa, acho que comprei uma blusinha, foi o que deu. Mas aquilo, meu Deus, a satisfação. Eu não tenho noção da alegria de comprar as coisas. Então, muito desse trabalho também é para ter essa liberdade financeira. Porque como a gente passou necessidade lá na infância, né, durante a minha vida, a gente nunca passou fome, mas passou necessidades. Não tinha para sobrar. E eu lembro de muito, quase toda a minha vida, tu tem que ir no mercado, né? Tu tem que estar olhando o preço, vendo se não vai faltar na hora de chegar no caixa. Então, eu valorizo muito isso, essa liberdade financeira. E tu comprar as coisas, né? Tu fazer as tuas coisas, realizar teus sonhos, sem tu se preocupar se vai ter dinheiro para pagar. Isso é o que eu mais desejo para vocês, isso é o que eu mais desejo para outras pessoas, que vocês tenham liberdade financeira, para vocês poderem fazer o que vocês quiserem, sem limitações. Posso dar uma habilidade para uma mulher de sucesso, que as pessoas de sucesso têm? É conhecimento, adquirir novas habilidades. A gente vem, né, com os nossos dons e talentos que o Papai do Céu nos deu, que Deus nos deu. Só que conforme a gente vai seguindo a nossa vida, conforme a gente vai trabalhando, fazendo outras coisas, a gente vai adquirindo novas habilidades. Eu aprendi muitas coisas em diferentes profissões, né? Como eu já trabalhei com faxina, aprendi muito bem fazer faxina, organizar. Quando eu trabalhei no mercado, eu aprendi diversas coisas no mercado, diversos setores. Eu já panfletei, eu já fiz lanches para vender na rua, então, e por aí vai, né? Cosméticos. E para eu ensinar aqui, eu tive que aprender muitas habilidades, muitas coisas diferentes. Tanto é que eu compartilho, né, nos meus cursos e mentorias isso, essas habilidades, este conhecimento. Então, pessoas que têm resultado, elas têm muito conhecimento. Então, sempre aumentando seu repertório, né, o seu case, conhecimento. Não fique parada no tempo, esteja sempre se desenvolvendo. E algo que a gente aprende muito não é só nos cursos, mas também nos livros. Nos livros a gente aprende muito, em vídeos. Eu não sei vocês, né? Mas eu fui uma pessoa que eu sempre trabalhei em equipe. Isso é algo importante para mim. Hoje eu trabalho mais sozinha, né? Mais sozinha, mas eu quero ter uma equipe alinhada com aquilo que eu acredito, para que eu possa, né, chegar ainda mais até mais pessoas. Mas todos os meus trabalhos sempre teve uma equipe. Isso eu aprendi a importância do trabalho em equipe. E hoje, mesmo eu trabalhando sozinha até então, até neste momento, eu estou fazendo projetos, eu estou conhecendo novas pessoas, tanto homens como mulheres, para que a gente possa se unir, para que a gente possa se unir e fazer projetos juntos, para transformar mais vidas. Então, eu aprendi muito sobre isso, sobre o trabalhar com equipe, sobre o ensinar o que eu sei. Então, sempre que eu estava num setor, eu não tinha aquilo de, eu não vou te ensinar. Pelo contrário, eu fazia questão, assim, com todo amor e carinho, ensinar outras pessoas aquilo que eu sabia. Eu lembro que quando eu vim de Porto Alegre, quando eu trabalhava em Porto Alegre, no Zafre, lá no mercado, os empacotadores, os guri, eles eram muito bons em empacotar. Eles tinham uma técnica, a gente eles pegava a sacola, eles giravam e botavam o produto e fazia assim. Eles faziam música com a sacola. Os guri era extremamente bom, muito bom.
E eu lembro que eu aprendi um nó de sacola, porque normalmente as pessoas amarram, dão dois nós e fica um nó cego que tu não desamarra nunca mais. Só que eu vi que eles, para fechar a sacola, eles davam um tipo de transpassado nas alças que era muito fácil de desamarrar. Não ficava um nó cego. E foi uma habilidade que eu aprendi e eu trouxe para as minhas cidades. E até hoje eu ensino as pessoas. E até hoje eu faço. Então, é importante da gente aprender, adquirir, né, novos conhecimentos, novas habilidades, mas a gente compartilhar, ensinar para os outros. E é algo que eu falo sempre aqui para vocês. Tudo que vocês aprenderem aqui, tudo que mudar a vida de vocês, que fizer sentido, compartilhem. Porque a gente deve beber da fonte e transbordar para outras pessoas. Então, compartilhe, porque ao compartilhar, você vai transformar mais vidas. Porque conhecimento guardado, gente, fica uma obesidade mental. Conhecimento guardado gera uma obesidade mental. A gente precisa esvaziar. E quando você esvazia, você tem espaço para adquirir mais. E ao esvaziar, você está transbordando e transformando a vida de mais pessoas. Vamos recapitular aqui o que vocês já aprenderam? Então, eu estou falando das habilidades que pessoas de sucesso devem ter. Que são habilidades que eu fui adquirindo ao longo dos anos através do meu trabalho. Responsabilidade, né? A primeira delas. Cumprir horário, ser responsável com aquilo que você faz, procrastinando, não procrastinando, que inicia, termina. A segunda dela é coragem, coragem do fazer, do ir mais para frente, de superar os desafios. A outra habilidade é você adquirir uma liberdade financeira, para que você não fique refém, né, disso. A liberdade financeira é extremamente importante. A outra delas é você adquirir novas habilidades, novos conhecimentos, aumentar o seu repertório, evoluir cada vez mais. O próximo deles é trabalhar em equipe, ensinar, né, passar adiante esse conhecimento. O próximo qual é? Gerar conexão com as pessoas, ter empatia. Sim, empatia. Empatia. Eu gosto muito de me conectar com outras pessoas. É se colocar no lugar. E como veio muitas pessoas até mim, com problemas, eu me coloco no lugar delas. Eu tenho essa empatia, eu me conecto com elas. Porque muitas vezes, e vocês vão ver, se vocês trabalham com vendas, você não deve olhar a pessoa somente como dinheiro, ai, meu boleto, ai, isso tudo. Não, é uma pessoa que está do outro lado. E a gente precisa ter essa conexão. É conexão com quem tem um relacionamento amoroso, é conexão com a família da gente, é conexão com os amigos, com os clientes, com os colegas, sabe? É importante a gente ter essa conexão, ter empatia. Isso torna, inclusive, mais leve o nosso trabalho, mais alegria, porque se a gente olha contra a pessoa como uma rival, como uma disputa isso e aquilo, ah, gente, a gente não está fazendo mal para outra pessoa, a gente está fazendo mal para a gente mesmo. A importância disso, né? Da gente se conectar com as outras pessoas. Ver que ela é uma pessoa normal igual a nós. Seus defeitos, com as suas qualidades, que já passou por desafios, por problemas. Gere conexão. Próxima habilidade. Não deixar problemas dominar. O que seria não deixar os problemas dominar? Eu percebo que muitas pessoas trazem para o trabalho seus problemas. E eu lembro uma vez que eu estava em reunião e a minha irmã ligava. Eu disse, meu Deus, quando a minha irmã liga é porque alguma coisa aconteceu ou alguma coisa ela quer. Aí eu não podia atender, que eu estava em reunião, daí eu pedi para o Renato atender ou atende depois. Não, eu deixei o Renato na reunião e eu fui atender. Daí eu me lembro que ela estava chorando, isso foi ano retrasado, 2021, final de 2021. E ela dizendo que a mãe estava com câncer, que a mãe tinha feito o exame e a mamografia, e que daí o médico disse que era para fazer outro exame, mas que a princípio era câncer, que ela estava com 9. Mas eu fiquei bem tranquila, né? Eu, eu conversei, acalmei minha irmã, a gente ia conversar com meu irmão estava apavorado, e daí eu conversei com a mãe,
Ela disse que estava bem e ali começou um processo de fazer exames, um processo de cirurgia, químio, rádio, e hoje, graças a Deus, ela está se recuperando, está muito bem. E eu acompanhei ela neste processo. E eu posso dizer para vocês que, por eu já estar no mundo do autoconhecimento, por eu me conhecer, por eu não estar mais com aquela ansiedade generalizada, porque sim, eu fui uma pessoa extremamente ansiosa, que pensava demais no futuro, sofria por antecipação, então eu sofria, fazia mal para mim mesma. Então, por eu estar bem comigo mesma, eu soube agir de forma tranquila. Fiquei triste, teve um momento que eu chorei, mas fui muito tranquila. Eu pude trazer segurança para minha mãe. Porque senão, se fosse eu tenho plena certeza disso, se fosse outros dos meus irmãos que não estão bem consigo mesmos emocionalmente, fortalecidos emocionalmente, seria muito mais difícil para minha mãe. Então, ela pode ficar todo aquele momento sendo cuidada por mim, eu indo com ela, dando apoio, dando força, sabe? Acompanhando. Então, a importância disso, de a gente não trazer para cá. Eu até compartilhei um pouco nos stories, eu falei um pouco sobre isso, porque é importante a gente falar sobre isso, porque muitas vezes o câncer ou outras doenças vêm muito do nosso emocional, principalmente pessoas que guardam mágoas do passado e ficam remoendo, tudo isso, né, acaba nos adoecendo. E quando vem para o nosso corpo físico, é sinal que já aconteceu lá no nosso emocional, no nosso mental há muito tempo. O físico é só reflexo. É o teu corpo falando que algo não está bem. Então, qualquer dor que você sentir, pare e presta atenção no que o teu corpo está querendo te dizer. Eu estava agora esses dias, ontem com dor de estômago. Hoje quase nem deu dor de estômago. E era uma dor de estômago diferente. Daí eu comecei a pensar e conversar com Deus também, né? O que que eu não tô vendo? Por que que eu tô desse jeito? Por que que eu tô com dor? Eu tô nervosa? Eu tô preocupada com alguma coisa? Eu tô estressada, né? Ou a minha alimentação que tá errada? O que que tá acontecendo? Tomei remédio, não passou, pois algo tá errado, meu corpo tá querendo me dizer alguma coisa. Olha só a importância, né? Da gente olhar para isso. Então, o problema é olhar para o problema, mas não ficar se afundando nele. É pensar como eu posso resolver isso. O que que eu estou fazendo errado que eu estou repetindo esses ciclos na minha vida? O que que eu estou fazendo errado? É olhar para isso. E eu não trouxe os meus problemas para cá, para o trabalho. E ao longo da minha vida, de todos os trabalhos, eu vi que muitas pessoas traziam os problemas para o trabalho. Isso prejudica muito, prejudica a tua qualidade de entrega, tem mais chance de tu fazer coisas erradas, de tu perder cliente, de um monte de coisa. Então, a gente precisa separar isso, sabe? Os nossos problemas são lá fora. Aqui é outra coisa. Pode compartilhar? Pode compartilhar com as pessoas. Mas não o tempo todo, isso não pode te prejudicar. Isso é importante a gente ter essa inteligência emocional na nossa vida. E isso é um processo, é possível adquirir. É tu olhar, nossa, eu tô com este problema aqui financeiro. Tá, ok, não estou com dinheiro agora. Mas o que que eu faço para fazer mais dinheiro? Aí eu não tenho dado certo na vida amorosa. Ok, por que que não deu certo? Ah, por causa disso. Ah, eu era muito segura, eu era ciumenta, brigava, eu fazia tudo pela outra pessoa. Opa, tem que ter alinhamento de expectativas. Tem que ter mais segurança em si mesma, mais amor próprio, mais autoestima. Não depender totalmente da outra pessoa. Não fazer tudo pela outra pessoa, se não está sendo mãe e pai dele. Precisa ser esposa, namorada e não, né? A mãe e o pai do relacionamento. Não aceitar o medíocre na outra pessoa. Porque às vezes o outro, sabe, você faz o seu melhor e a outra pessoa não tá nem aí. Opa, tem que ter ali menos expectativa aí. Falar sobre isso. Então a gente tem os problemas. Mas tem que pensar como resolver isso. Para encerrar esses ciclos. Para encerrar esses ciclos.
A gente precisa perder a vergonha. Outra habilidade é isso, é perder a vergonha, né? Evoluir, sonhar, ter sonhos. E a gente perde a vergonha fazendo. E eu lembro, gente do céu, eu me lembro que eu tinha que fazer ligação, marcar entrevista com pessoas para vender. Eu morria de vergonha, gente do céu. Morria de vergonha. Mas eu fui me soltando. Hoje é muito mais leve para mim. Hoje a gente vai adquirindo essa habilidade de perder a vergonha conforme a gente vai fazendo. No começo é horrível. É que nem quem vinha aqui para as redes sociais gravar um story, vai fazer uma live. É horrível as primeiras vezes. Porque a gente tem medo, medo de ser julgado, medo de não dar certo, medo de não ser bom o suficiente. Mas conforme a gente vai fazendo, a gente vai perdendo essa vergonha e fica muito mais fácil. Combinado? Vamos perder a vergonha para que a gente possa evoluir, para que a gente possa ter resultado? E a gente, né, eu sempre falo com isso, a importância da gente descobrir a nossa essência, os nossos dons e talentos. O nosso trabalho precisa ser leve. E melhor ainda, se tiver alinhado a nossa essência, nossos dons e talentos. Porque quando está alinhado, fica, gente, fica muito mais leve, fica muito mais gostoso. Isso te motiva a levantar da cama e fazer. Hoje eu estava dando aula às 6 horas da manhã para uma mentoria individual. 6 horas da manhã. Então eu acordei às 5h30. Estou até agora aqui. Tô até agora, já é 9h pouca da noite aqui. Quem tá vendo a gravação, né? Tá vendo a gravação. Mas no ao vivo já é 9h pouca da noite. Eu já tô caindo de sono. Mas eu tô aqui. Eu vi... Nossa, eu fiz aula da mentoria, daí eu fui para aula de dança, eu vim trabalhei, fiz outra videochamada, né? Fiz várias outras atividades de tarde, fiz videochamada de novo para a gente que quer entrar na mentoria individual. Fui para academia, fui ao mercado, né? Jantei, vim para cá fazer a aula. Depois sai daqui e vai para um banho, porque não deu tempo de tomar banho. Quem tá vendo a gravação, eu estou gravando sem banho, tá? Mas vou sair daqui e vou tomar banho. Ai, a gente tem que rir, mas tem que ser leve. Tu tem que fazer aquilo que tu ama de paixão. Tem gente, eu já trabalhei em lugares que eu chegava a chorar para não ir trabalhar. Chorar. Porque eu não gostava. Eu ia por sobrevivência, porque eu precisava do dinheiro para sobreviver. A importância de você trabalhar com aquilo que você ama de paixão, alinhado aos seus dons e talentos. Isso é maravilhoso, isso não tem preço. Não tem preço. E depois, né, você vai trazer outras pessoas junto com você. Quando a gente está nessa jornada, a gente acaba trazendo mais pessoas para dentro de nós. A gente seguir o caminho junto. Assim como eu estou trazendo vocês junto comigo nessa jornada. Essa jornada de transformação numa vida melhor, para que a gente possa se tornar a nossa melhor versão e conquistar a vida que a gente merece. Não a vida que os outros querem, a vida que a gente merece. Merece. Está fazendo sentido para vocês? Vocês viram de habilidades aqui? Viram de habilidades? Que toda pessoa precisa ter e que são extremamente importantes e que a gente vai adquirindo. Umas a gente já tem, outras a gente vai adquirindo de forma leve, mas que realmente geram resultados na nossa vida. Tá fazendo sentido? Que maravilha! Vamos para um próximo passo. Então, para as habilidades, você pode depois recapitular, né? Assistir de novo essa aula com calma, ou dar pause e anotar. Ah, para falar essas habilidades aqui. Quais que eu tenho, quais que eu não tenho, quais que eu preciso colocar em prática para... É importante você fazer essa análise, tá? Tema de casa, faça essa análise, ver quais que você tem e quais que não tem para você começar a trabalhar isso e começar a adquirir. Vai começar a ter mais resultados ainda na sua vida. Mas eu quero mudar de assunto aqui, vou até tomar uma água, né? Porque eu já falei bastante. Algo que eu tenho aprendido muito, e que tem sido muito leve, e que tem diminuído muitos problemas, sabe, na minha vida.
é a aceitação. Então, sempre quando vier problemas, não importa o que você está passando neste momento da sua vida, é importante a gente ter aceitação. Não se conformar. Ah, para não tá boa, eu tô sem dinheiro. Ok, ok, eu tô sem dinheiro. Isso é aceitação. Mas, tá, eu tô sem dinheiro. Mas o que eu preciso fazer para fazer mais dinheiro? Ao invés de estar reclamando, ai, mas eu não tenho dinheiro, ah, mas não dá certo, ah, isso, aquilo. Ao invés de estar reclamando, lutando contra isso, aceita. Eu não tenho dinheiro neste momento. Estou sem dinheiro. Estou endividado. Mas o que eu posso fazer para fazer mais dinheiro? Quais vão ser os meus movimentos? Quais vão ser as minhas atitudes para eu fazer mais dinheiro? Fran, minha vida amorosa não deu certo, tudo isso aconteceu, fulano fez isso para mim, fez isso, aquilo para mim. Ok, aceita. Ah, isso aconteceu na minha vida. Ai, fui traída. Ai, fui traída. É o que é. Ó, anota essa frase. É o que é. É o que é. É isso. Aconteceu isso. Ou, neste momento, aconteceu isso aqui. Ok. O que fazer de diferente? Então, o tema de casa para você é sobre a aceitação. Você vai olhar e refletir para as coisas que estão acontecendo na sua vida. E você vai fazer um movimento de aceitação. É o que é. Aí você vai se sentir mais leve. Porque às vezes a gente está relutando com isso, ah, eu não aceito isso, eu não gostaria que fosse desse jeito. Tá bem? Mas é o que é, está acontecendo isso. Mesmo que você não queira discernir, é o que é, está acontecendo isso neste momento da sua vida. Ou já aconteceu isso. E agora, depois de aceitar, é pensar maneiras de resolver. A gente não consegue mudar nosso passado. Nosso passado são lembranças. O futuro, ele não veio ainda. As coisas acontecem no momento presente. Então, é olhar para o teu momento presente. Esse é um exercício. Você fazer atividade de aceitação. Isso vem também para as outras pessoas. Eu me lembro, inclusive, que quando eu comecei, né, num fim de semana, a fazer durante o meu dia esse exercício de aceitação, eu me lembro que eu estava lá na minha cidade natal, na minha mãe, era ali na Páscoa, e aconteceu algo muito sério, sabe? Eu e meu esposo, a gente presenciou uma cena muito desagradável, de uma briga, né, da minha mãe, com a família do meu padrasto, foi uma cena muito pesada, e eu acredito que foi Deus que fez com que a gente estivesse lá, por causa que nós já estava indo embora, nós ia para outra cidade, nós já estava indo embora, já estava tudo pronto, o carro todo arrumado. Só que meu esposo, não sei por quê, resolveu ficar mais uns minutos. E não ficar nestes minutos, aconteceu, né, de a família do meu padrasto vir e querer tirar satisfação de certas coisas com a minha mãe, e por ali começou um bate-boca muito intenso, com muito desrespeito. E eu me meti, o Renato também acalmou, meu padrasto já é uma pessoa idosa, tem mais de 80 anos, começou a ficar ruim. E eu acredito que foi Deus que fez com que eu e o meu esposo estivessem lá. Porque se fosse qualquer um dos meus irmãos, não ia dar bom. Não ia dar bom. Provavelmente ia ter violência física. Então, eu acredito que Deus colocou que nós estivéssemos lá. E o movimento de aceitação que eu tive foi de que é o que é, aconteceu o que tinha que acontecer. Não tem como mudar o passado, não tem como mudar o que aconteceu. Provavelmente era para acontecer. Então é o que é. Gostei da situação? Não gostei. Foi muito doloroso, sabe? Me deixou muito mal mesmo. Eu fiquei pensando muito sobre isso, trabalhando essa aceitação.
E eu confesso que não foi fácil, porque daí fica pensando, eu deveria ter feito isso, eu deveria ter falado aquilo, mas é o que aconteceu e o passado não vai voltar, e isso você não vai acontecer mais. Não é o que é. E eu peguei essa cena e tentei tirar ensinamentos dela. Tirei vários ensinamentos. Um deles foi da importância do que acontece no casal, fica no casal. A gente não deve falar da nossa vida amorosa, reclamar para outras pessoas, sabe? Porque quando vai estourar, não vai dar bom. Aprendi a tu não tá falando mal dos outros. Cuidar da tua vida. Não ter julgamentos, sabe? Porque às vezes a gente tá fazendo fofoquinha, isso, aquilo, aumentando, a gente nem sabe da vida da pessoa. E tá falando o que a gente pensa, o que a gente acha. Eu acho que tô falando isso, eu acho. Quando vê, vai dar ruim. Então a gente não tem nada a ver com a vida dos outros. Nada a ver. De cuidar da nossa vida. E por aí vai, teve vários outros ensinamentos. Só que a importância me fez isso da aceitação. Da aceitação das coisas que aconteceram no passado. É o que é. As coisas que aconteceram hoje. É o que é, aconteceu. O que eu vou aprender com os erros para que eles não se repitam novamente? O que eu vou fazer de diferente? E quando vem a aceitação, gente, automaticamente a nossa situação externa começa a se ajeitar, começa a mudar. Porque você está trabalhando, a aceitação é interna, tá? Você aceita de forma interna. E quando acontece esse movimento interno, as coisas no externo começam a mudar. E eu sempre falo sobre isso, né? O teu externo é reflexo do teu interno. Se você não aceita algo, esses ciclos vão começar a se repetir de novo, porque você não aceita. E algo que eu falo também é a importância da gratidão. Porque quando você está na gratidão, mais do mesmo vem. Se você está na ingratidão, na reclamação, mais do mesmo vem. Então, se você foca ali, eu reclamo que não tá bom isso, que eu não tenho dinheiro, que isso e aquilo, mais esses ciclos vão se repetir na sua vida. Porque você está numa reclamação, está com uma frequência baixa. Já se você é grato, ok, é o que é. Estou grato, estou com saúde, eu estou com isso e aquilo. Você mudou esse movimento interno, automaticamente já vem o teu externo começa a mudar. Então, você está noutra frequência. Uma frequência muito mais elevada. Então, o primeiro exercício que vocês vão fazer é a aceitação. O outro é o não julgamento. Não julgai. Olha, outra pessoa sabe como uma pessoa. E quando você julgar, não se cobra, eu julguei, eu não deveria ter julgado. Não, presta atenção. Eu julguei. Eu julguei essa pessoa. Por que eu julguei essa pessoa? Lembra? A outra pessoa é só um reflexo de nós mesmos. Quando eu falo um defeito de outra pessoa, eu tenho esse defeito. Mesmo a gente não aceitando, a gente tem esse defeito. Então, as outras pessoas despertam em nós as nossas células de desamor, as nossas feridas emocionais, para que a gente possa curar elas. Então, se alguma outra pessoa te tirar do sério, isso e aquilo, olhe com bons olhos para isso. É algo que você precisa curar em você mesmo. Então, o segundo exercício é o não julgamento. Tente não julgar e se julgar, observe o porquê que você julgou. Combinado? Já dei bastante exercícios para vocês, né? Não vou me sobrecarregar demais aqui nessa aula, mas volta ali, né? Ver as habilidades que você não tem, as que você já tem, e vamos trabalhar a aceitação e o não julgamento. E criando consciência sobre isso. Você vai ver que a sua vida vai ficar muito mais leve. Parece que os problemas vão diminuir também, tá? E tu vai ver que as coisas na sua volta vão começar a mudar. Ciclos vão começar a se encerrar. E que você possa deixar ir
o que tem que ir. Deixar aí aquilo que não faz mais sentido na sua vida. Até porque estamos iniciando um novo mês, então precisamos encerrar ciclos que não fazem mais sentido na nossa vida e iniciar novos ciclos. Novos ciclos. Temos um mês inteiro pela frente, um mês maravilhoso, abençoado, e que muitas bênçãos venham a acontecer. Se você se permitir. E, por favor, me coloque em prática os exercícios. As aulas que vocês não assistiram, assistam. As atividades que precisam ser feitas, façam. Assistam novamente as aulas que a gente já fez aqui. Não confie, se você não anotou, não confie na sua mente. Todo dia antes de dormir, na hora que a gente está dormindo, a nossa mente ela faz um backup, ela faz um limpa, que nem um computador. Ela vai deixar uma porcentagem de provavelmente menos de 5% de tudo que você aprendeu no dia. Então, a importância da gente anotar, né? Anotar para você amanhã reler novamente as aulas, não só assista as aulas, anota, faça os exercícios, compartilhe com mais pessoas, porque quando a gente conta, né, o que a gente aprendeu, isso ajuda a memorizar ainda mais os ensinamentos. Tá bom? Porque aqui, gente, eu faço o meu melhor, sabe? Eu entrego o meu melhor aqui para vocês, eu compartilho com todo amor e carinho, como moeda de troca. Eu sempre falo aqui, ó, vocês pagaram para estar aqui. E eu, como moeda de troca, com esse equilíbrio de troca, eu compartilho tudo que eu sei com vocês. Sempre estou trazendo a mais, a mais, a mais, a mais, a mais. Só que esse é o meu 50%, né? É a minha parte. E vocês têm a parte de vocês. Se não colocar em prática, o resultado não vai. E a gente está falando da vida de vocês. A minha vida vai continuar. Eu vou continuar trabalhando, fazendo, transformando a minha vida de outras pessoas. Mas se você não colocar em prática, se você não fizer o que precisa ser feito, se você não fizer a sua parte, você está falando da sua vida não vai mudar. Eu sei que às vezes eu dou uns puxãozinhos de orelha, mas é porque eu quero o bem de vocês. Eu quero o bem de vocês, eu quero o melhor para vocês. Mas a gente é uma equipe, né? Precisam dar os passos necessários para que a jornada de vocês aconteça. Tá combinado? Fez sentido? Ótimo. Ótimo, ótimo, ótimo. Então já tem bastante tema de casa para que você possa fazer e começar a ter resultados. Eu quero que você brilhe, 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 brilhe e se transforme na sua melhor versão, para conquistar uma vida muito, muito, muito melhor.